Esse mundo da política é uma bizarrice atrás da outra, né? E agora a última coisa, né, a última novidade são bolsonaristas contra a lei da ficha limpa. Ou seja, você tem um grupo, né, um grupo de figuras políticas e públicas que passaram anos com um discurso, tosco e punitivista de que bandido bom é bandido morto, mas agora o discurso mudou completamente e drasticamente. Agora, bandido bom é bandido eleito. É bandido político, é bandido, sabe, ganhando cargo presidencial, se possível, porque essa é a ideia, né? A ideia agora é de acabar com a lei da ficha limpa para que o Bolsonaro volte a ser elegível, para que ele possa participar das eleições e voltar à presidência. Então eu quero pensar algumas coisas com vocês sobre isso, porque começando com um vídeo da Ana Paula Henkel, falando sobre a lei da ficha limpa. Vamos ouvir juntos aqui, porque viralizou também de ontem para hoje e a fala é toda pavorosa, né? Ouçam. Com o presidente Bolsonaro. Eu acho que isso não tem que existir, como é aqui nos Estados Unidos, porque se existisse a lei da ficha limpa aqui, o presidente Donald Trump não poderia ter concorrido à presidência mais uma vez, ele não poderia ter participado das primárias republicanas, e isso só foi possível porque não há esse tipo de... Eu concordo com o presidente Bolsonaro, acaba com essa lei da ficha limpa. Acaba com essa lei da ficha limpa. Infelizmente não tem essa lei da ficha limpa nos Estados Unidos, né? Porque o Trump foi alvo de alguns inquéritos também, inquéritos criminais, alguns deles, e foi condenado em alguns desses processos. Então, se houvesse isso lá, possivelmente não teríamos essa aberração do Trump no poder dos Estados Unidos, causando o tempo todo. Então, assim, a fala da Ana Paula Henkel, né, elogiando o fato de não haver esse tipo de lei nos Estados Unidos, é justamente um dos problemas. Teve um vídeo recente que eu fiz aqui, um vídeo uns meses atrás que eu fiz sobre uma fala do Jon Stewart, que é um humorista nos Estados Unidos, que tem um talk show, e ele falou como o Brasil estava dando um exemplo para os Estados Unidos e para o mundo de como lidar com os golpistas, porque no Brasil os golpistas foram presos, estão na cadeia, muitos deles ainda, e nos Estados Unidos eles foram, houve um modo diferente de lidar com a situação, alguns foram presos, mas agora muitos foram perdoados pelo presidente Trump. Então, o Brasil deu exemplo, as instituições deram exemplo, houve uma tentativa muito vigorosa para conter o estrago dos golpistas e, nesse caso, a ficha limpa também dá um exemplo, também ensina o mundo como lidar com pessoas que foram condenadas por alguns crimes, porque aqui não são todos os crimes não é, sabe, o cara furtou lá um relógio e vai ser impedido de se candidatar a algum cargo eletivo. Tem alguns crimes específicos que são previstos por essa lei. E antes de entrarmos na lei específica, né, por que ela incomoda tanto os bolsonaristas, eu quero ler para vocês um tweet do Mário Frias, que foi secretário da Cultura do governo Bolsonaro e é ainda hoje um bolsonarista muito vocal, né? Então vamos ler aqui, tem uma reportagem da CNN sobre isso e aí tem o tweet do Mário Frias. Vamos ver aqui juntos. A lei da ficha limpa é uma daquelas imbecilidades de esquerda que a sociedade compra sem sequer refletir. A turma que adora idolatrar a burocracia não eleita atribuiu a ela o poder de impedir a eleição popular. Olha que ideia fenomenal. Deixa que qualquer burocrata possa impedir um candidato de submeter a avaliação do voto pular, né? Popular, aquele voto pular. Por exemplo, se um comandante militar punir um subordinado que é crítico de uma gestão criminosa com a pena de demissão, então esse militar ficará inelegível. Eu não sei se funciona assim, mas vamos prosseguir. Se um juiz militante condenar alguém porque xingou outra pessoa, então ele ficará inelegível. Também não sei se é isso aqui. Entende o nível de poder que se deu a pessoas que não estão sujeitas ao controle popular? Essa conversa de que a lei da ficha limpa é para impedir criminosos de se candidatar se esbarra na realidade de um ex-condenado como Lula presidente e de um Bolsonaro podendo ficar inelegível pela ridícula acusação de golpe de Estado. E daí tem uma nota da comunidade aqui, né, que foi no X publicado, né? Diz o seguinte aqui: a lei da ficha limpa não é de esquerda, surgiu por iniciativa popular com amplo apoio. Não impede eleições, mas estabelece inelegibilidade para condenados por crimes graves. Lula concorreu após a anulação de condenações. Bolsonaro está inelegível por abuso de poder. E aí você vê que uma frase, todo o texto dele é bizarro também, e é falso, né? Falsas afirmações sobre como funciona a lei e sobre também Lula e Bolsonaro, quando Bolsonaro foi condenado.
foi condenado, e aí não por golpe de Estado, porque o inquérito está rolando, né? E aí, só para entender como funciona essa lei, eu quero ler para vocês aqui uns trechinhos de uns textos sobre isso, porque a lei da ficha limpa é a lei complementar número 135 de 2010, e ela estabelece alguns critérios para a inelegibilidade de alguém, né, de uma pessoa a um cargo eletivo. Então é o seguinte aqui, olha, fica considerado inelegível por 8 anos pessoas que foram condenadas em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por crimes como crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, crimes contra o meio ambiente e a saúde pública, crimes eleitorais que resultem em pena privativa de liberdade, abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública, crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores, tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e crimes hediondos, redução à condição análoga à de escravo, crimes contra a vida e a dignidade sexual e crimes praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Então aqui você tem alguns crimes que são crimes graves. Isso impediria a pessoa de se candidatar a algum cargo público. E aí você tem, no caso do Bolsonaro, por que ele está inelegível, né? Ele não está inelegível, como diz ali o Mário Frias, por causa da tentativa de golpe de Estado. Ele está inelegível por algumas questões, que foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, aqui, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante a eleição de 2022. Então aqui foram dois casos. Reunião com os embaixadores, que foi o caso das fake news eleitoral, que foi em julho de 2022, que o Bolsonaro convocou embaixadores para o Planalto e aí pôs em suspeição o sistema eleitoral brasileiro. Tudo que vou falar aqui está documentado, nada da minha cabeça. O que eu mais quero para o meu Brasil é que a sua liberdade continue a valer também, obviamente, depois das eleições. O que eu mais quero, por ocasião das eleições, é a transparência. Porque nós queremos que o ganhador seja aquele que realmente seja votado. Nós temos um sistema eleitoral que apenas 2 países do mundo usam. No passado, alguns países tentaram usar, começaram até a usar esse sistema e rapidamente foi abandonado. Repito, o que nós queremos são eleições limpas, transparentes, onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população. E aí, isso foi transmitido, a gente assistiu isso aqui, né? Comentamos isso aqui no canal também, o modo como ele usou essa plataforma para divulgar fake news sobre as urnas eletrônicas. E o outro caso foi o uso eleitoral do 7 de setembro, que também foi em 2022, que o Bolsonaro usou o 7 de setembro para fazer atos oficiais de campanha. E aí também foi considerado um crime eleitoral. E por causa desses dois casos aqui, ele foi considerado inelegível. O Bolsonaro ainda é alvo de outros inquéritos, né? Então aqui, olha só para você ter uma ideia de para onde pode levar aqui, né? Ele pode ficar inelegível por outras razões também. Tentativa de golpe de Estado, que foi lá o 8 de janeiro, né? Então, assim, o planejamento para isso, a participação dele nas reuniões, ele saber da situação, né, e não ter se oposto. A gente também sabe muito bem sobre essa história porque a gente acompanhou aqui todo o processo que levou à tentativa de golpe e também as revelações recentes que envolvem o Bolsonaro. O segundo caso é o das joias sauditas, que tem a ver com os presentes que o governo brasileiro recebeu em 2021, e aí membros do governo do Bolsonaro tentaram levar essas joias para o Brasil de maneira irregular. E aí isso também gerou um escândalo ali, até que depois foi vendido, né? Algumas dessas joias foram vendidas lá nos Estados Unidos por assessores do Bolsonaro, pessoas próximas do Bolsonaro, ou seja, foi todo um rolo também, que é um crime aí que seria de peculato e lavagem de dinheiro. Aí, o terceiro caso é a falsificação dos cartões de vacinação, durante a pandemia, que o Bolsonaro teria ordenado ou participado de um esquema ali para a falsificação dos documentos para poder viajar. Então aqui seria crime de associação criminosa e inserção de dados falsos. Outro caso também é interferência na Polícia Federal. Em 2020, o Sérgio Moro, que era ministro da Justiça do Bolsonaro, abandonou, deixou, né, o governo, saiu do governo do Bolsonaro, acusando o Bolsonaro de ter usado a Polícia Federal para interferir
nas investigações em relação ao Flávio Bolsonaro e aos filhos dele, né? E proteger os seus familiares. E agora o STF tem um inquérito investigando esse caso também. O outro caso é o inquérito das milícias digitais, que seria a construção do gabinete paralelo lá, o gabinete do ódio, como diria a Joyce Hasselman, que seria uma milícia digital criada pelo governo Bolsonaro no interior do Palácio do Planalto e que foi usada para atacar opositores, difamar opositores, destruir a reputação das pessoas. Então, seria uma organização criminosa para a disseminação de fake news e de destruição de reputações. Ou seja, você tem um sujeito que abusou do poder dele enquanto estava lá na presidência, abusou do poder, possivelmente cometeu crimes como lavagem de dinheiro, peculato, formação de quadrilha, essas coisas, e você tem seguidores deles, pessoas aliadas ao Bolsonaro, admiradores do Bolsonaro, que estão indignados porque esse cara está inelegível por crimes, no caso eleitoral, né, foi o que levou a inelegibilidade dele nesse momento, e está sendo investigado por outros crimes que podem levar a outras condenações do Bolsonaro. E aí o que acontece é que há esse movimento agora de reduzir esse período de inelegibilidade, esse caso da ficha limpa, para que o Bolsonaro possa participar das eleições. Então, assim, como eu falei, é a tremenda contradição e hipocrisia dessas pessoas que, como eu falei no começo aqui, passaram anos, se não décadas, defendendo o discurso de bandido bom, bandido morto, mas nesse caso aqui, bandido bom é bandido eleito, bandido bom é bandido se candidatando, recebendo voto popular, porque é o povo que tem que decidir isso. Não é, não é a lei que tem que decidir isso, não é a justiça, não são os burocratas, né, entre aspas aqui, citando Mário Frias, não são os burocratas que decidem isso, mas é o povo que escolhe se quer pôr, alguém que abusou do poder dele, né? Abusou do poder quando era presidente, tentou distorcer as instituições, tentou destruir o Estado democrático de direito, foi isso, né? O golpe de Estado foi isso, a tentativa de golpe de Estado foi isso. Foi a tentativa de destruir o sistema democrático para que ele pudesse ficar governando o país, né? O ditadorzinho Bolsonaro por um bom tempo. Então, assim, é sério, é realmente sério o negócio, e aí a comparação com os Estados Unidos se torna mais esdrúxula ainda, porque de fato tem um outro caso muito parecido, né? O Trump, que tentou um golpe de Estado também, trumpistas invadiram o Capitólio, e agora ele está lá no poder, abusando do poder dele. E aí demonstra, em alguns casos, a fragilidade desse sistema democrático quando não tem esses freios necessários para conter esse tipo de marcha autoritária. Lá nos Estados Unidos, você tem uma Constituição que é de 1700 e pouco, né? No final do século XVIII, que passou por emendas, passou por revisões, mas ao mesmo tempo não consegue prever uma figura como Trump. Ou seja, a modernização desse tipo de leis, esse tipo de, de regulamentações para a democracia funcionar, acaba sendo necessária. Inclusive tem até uma frase bem famosa do Thomas Jefferson que dizia que a Constituição deveria ser reescrita a cada, 2 ou 3 gerações, justamente para compreender a marcha dos tempos. Então é esse caso, que é um caso bizarro, é um caso de uma tremenda contradição dos bolsonaristas, embora coerência não seja o forte das pessoas, né? As pessoas vão moldando suas visões de mundo e as suas percepções e aquilo que elas defendem de acordo com a conveniência também, de acordo com aquilo que parece o mais útil naquele momento. Então, para o bolsonarista médio hoje, é mais produtivo e mais razoável defender que um bandido possa se eleger do que ser coerente com o histórico de falas deles, né? Até porque, sendo pessimista aqui, a gente sabe que tem uma grande chance do Bolsonaro voltar ao poder caso ele concorra à presidência. A gente sabe disso. A gente não pode subestimar a capacidade e o poder destrutivo das pessoas quando elas querem, né? Se elas quiserem botar o Bolsonaro de novo no poder, elas põem. E aí, que Deus nos acuda, né? Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa história, sobre a fala da Ana Paula Henkel, sobre o tweet do Mário Frias, e se vocês entendem que há uma chance de, alterar essa lei para reduzirem o prazo de inelegibilidade, e o que a gente poderia esperar caso isso acontecesse e o Bolsonaro pudesse se candidatar à presidência. Qual que é o cenário que você vê aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força ou um apoiador. A meta para esse ano é produzir documentários filosóficos, então seu apoio vai ser muito importante para esse projeto. Link na descrição aqui, se cuide por aí e até mais. Tchau!